Fala pessoal, então vamos falar um pouquinho agora sobre tumores de tireoide. A gente sabe que em tumores de tireoide, assim como em tumores de cabeça e pescoço no geral, nós temos diversos tumores distintos com comportamentos biológicos diferentes dentro de um grupo que a gente chama de tumores de tireoide. Mas basicamente a gente divide esse grupo em tumores bem diferenciados e tumores indiferenciados de origem folicular, e a gente tem também os tumores de origem de outras células na tireoide, como por exemplo os carcinomas medulares de tireoide. A gente vai ver então a primeira questão. Essa é uma questão de 2020 que fala de uma paciente de 32 anos, sexo feminino, teve diagnóstico em 2013 de um carcinoma papilífero de tireoide, foi tratada com cirurgia, era um T3N1, fez iodo adjuvante, ficou em segmento. Em 2016 ela aumenta a tireoglobulina e confirma uma recidiva linfonodal, e agora em 2020 ela tem nódulos pulmonares bilaterais de até 1 centímetro que não captam no PCI, que é a pesquisa de corpo inteiro com iodo, mas que captam no PET, ou seja, ela tem nódulos de alta suspeição para doença metastática. Ela acabou biopsiando esses nódulos e confirmando que estava diante de doença metastática do carcinoma folicular tireoide. E aí o que a gente tem que se lembrar é do comportamento biológico dessa doença. A gente sabe que essa é uma doença cujo comportamento biológico é extremamente indolente. Portanto, em tumores indolentes, o que a gente deve fazer? A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter calma. Não é para indicar tratamento sistêmico para essa paciente. Ela tem doença de baixo volume, doença assintomática e doença indolente. Portanto, o tratamento padrão para essa paciente é o quê? Vigilância, observação, tá? Então é importante saber guiar essas pacientes para que o tratamento oncológico aconteça da melhor forma. E por isso, a gente revisa aqui um pouquinho dos subtipos de tumores. Nós temos os tumores das células foliculares diferenciados. O principal desses tumores são os tumores papilíferos, são os tumores mais comuns, mas a gente tem também os tumores foliculares e os tumores de células de Hürtel, e a gente tem o subgrupo dos tumores indiferenciados, que pertence aí os carcinomas anaplásicos de tireoide, que tem um prognóstico extremamente reservado. Quem já viu um carcinoma anaplásico de tireoide nunca vai esquecer, uma doença de crescimento local, muito invasiva, obstrui a via aérea, então é uma doença extremamente agressiva. E a gente tem também aí os tumores das células parafoliculares, das células C, que são os carcinomas medulares de tireoide. Muito bem. O que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando de tumor de tireoide? Primeiro, que a maioria desses tumores são tumores indolentes. Por isso, o tratamento padrão para a doença avançada nesses tumores indolentes é observação. Tem que ter paciência, tem que ter calma, porque a maioria desses tumores deve ser tratado com observação. Lembrar da recomendação de iodoterapia, esses tumores precisam ter supressão da tireoide, então você tem que ter um alvo aí de TSH suprimido, e se tiver captação na pesquisa de corpo inteiro, recomendar a iodoterapia. Caso o paciente não tenha essas condições, ele pode ir então para uma primeira linha com os inibidores de angiogênese, lenvatinib ou sorafenib, os dois com dados positivos em estudos prospectivos de fase 3. Segunda linha com cabozantinib, e sempre lembrar dos alvos terapêuticos, em especial o BRAF e o NTRK. Muito bem, acho que essas eram então as principais considerações, e a gente vai partir então para as alternativas da questão. Vamos lá, letra A. Deverá ser realizada a pesquisa da mutação BRAF V600E no material da biópsia, e, se positivo, iniciar o tratamento com um duplo bloqueio. Pode existir mutação do BRAF e a gente pode bloquear o BRAF, mas essa paciente tem indicação de tratamento? Não tem, porque ela tem doença de baixo volume e doença indolente. Portanto, a indicação para ela é vigilância. Letra A incorreta. Letra B. Deve iniciar o tratamento com lenvatinib, tendo em vista as melhores taxas de resposta, sobrevida livre de progressão em comparação com sorafenib. Lenvatinib tem boas taxas de resposta, tem boa sobrevida livre de progressão, mas essa paciente em específico tem indicação de tratamento sistêmico? Não tem. Portanto, letra B, incorreta. Letra C. Deverá iniciar tratamento com sorafenib ou lenvatinib, uma vez que ambos apresentam ganho de sobrevida global. Mesmo raciocínio, ela não tem indicação de tratamento. Letra D. Acompanhamento clínico inicial, com monitorização de sintomas e controle por exames de imagem, é a abordagem preferencial.
Perfeito. É uma paciente assintomática com doença de baixo volume que não coloca ela em risco de vida e que tem um crescimento indolente. O tratamento padrão para ela é observação. Letra E, deverá iniciar o tratamento com vandetanib ou cabozantinib pelo ganho de taxa de resposta, sobrevida livre de progressão dessas drogas. Nesse cenário, também incorreta. Gabarito da questão, letra D. Ou seja, se você soubesse o conceito de que mesmo em doença metastática, em câncer bem diferenciado de tireoide, a gente pode fazer vigilância, você acertaria essa questão. Vamos para mais uma questão de câncer de tireoide, essa questão de 2021. É um homem de 68 anos que tem tosse nos últimos 4 meses, procurou o ambulatório para investigação, fez exames de imagem e encontrou múltiplos nódulos pulmonares bilaterais menores do que 1 centímetro. Foi submetido a uma biópsia desse nódulo e foi compatível com carcinoma folicular tireoide. No estadiamento, ele tem um nódulo de 4 centímetros no lobo esquerdo da tireoide com sinal de extensão para a cápsula, sem linfonodomegalia cervical, além dos nódulos pulmonares já citados. E qual seria a próxima conduta nesse caso? Essa é uma questão que pegou muita gente. Por quê? O que acontece, gente? O que tem que estar em mente aqui? É claro que nódulo pulmonar pode causar tosse, mas não é comum isso. Tosse é uma resposta reflexa que você tem. Não é comum que tosse seja causada por nódulo pulmonar, especialmente de baixo volume, tá? Muita gente achou que esse paciente tinha indicação de tratamento por causa da tosse, mas a gente tem que lembrar que tosse pode ser causada por refluxo, ele pode ter alguma irritação pleural, ele pode ter outras causas para tosse. E outra coisa, até que ponto tosse está sendo limitante para esse paciente, tá? Então, assim, essa pergunta, ela acaba te induzindo um pouco aí para doença metastática sintomática, portanto, eu vou recomendar tratamento, mas você tem que lembrar que esse sintoma é muito inespecífico e ele não deixa claro na questão que esse é um sintoma importante, um sintoma muito severo do paciente. Então, a resposta não vai ser tratamento sistêmico. Tenham isso em mente. Em câncer de tireoide, metástase pulmonar, se ele quiser que você faça tratamento sistêmico, ele vai te convencer disso. O paciente tem uma lesão de altíssimo risco de obstrução, de sangramento, ou o paciente tem sintoma refratário, já tentou sintomáticos e não resolveu, tá? Ele vai te provar que, de fato, o paciente precisa de tratamento sistêmico. Vamos para as alternativas? Letra A, iodoterapia. Ele não te dá nenhum dado sobre captação de iodo, sobre se seria elegível ou não, então iodoterapia não parece uma boa alternativa. Lenvatinib parece ser uma opção, tratamento de primeira linha para esse paciente, mas é aquela dúvida. Letra C, tireoidectomia, e letra D, SBRT. SBRT não é uma opção porque ele tem múltiplos nódulos, então você não vai ficar fazendo múltiplas SBRTs no pulmão. Então, acho que a dúvida fica entre letra B e letra C. O gabarito da questão foi letra C, foi tireoidectomia. E aí, assim, vamos tentar justificar o porquê disso, né? Então, assim, primeiro, ele não te convenceu que essa tosse seria um sintoma que precisaria de tratamento de primeira linha, de tratamento sistêmico. Lembrar que o tratamento sistêmico, uma vez que você inicia, você não vai parar, né? É pouco provável que você pare, você não inicia um tratamento sistêmico pensando em parar. E você tem toxicidades. Quem já fez lenvatinib sabe que dá uma hipertensão muito forte, da plaquetopenia muito complexa, então não é tão simples assim fazer lenvatinib. E ele dá tireoidectomia porque ele tem um nódulo de 4 centímetros, ou seja, ele tem um nódulo grande com extensão para a cápsula, ou seja, é um nódulo que vai dar problema. Ele vai precisar operar essa tireoide de verdade. Então, o que ele está falando indiretamente aqui é assim: o nódulo pulmonar nós vamos observar, porque isso não está causando grandes problemas para o paciente. E a tireoide a gente vai fazer o tratamento local, tá? Então, por isso o gabarito da questão foi letra C. É claro que é uma questão que gera um pouco de dúvida, é uma questão que poderia ser discutida, mas eu queria que vocês tivessem esse conceito em mente. Em câncer bem diferenciado de tireoide metastático para pulmão, se ele não te convencer de fato que precisa tratar, evite o tratamento, tá? Eu acho que a ideia da observação, da vigilância, é preferencial no tratamento do tumor de tireoide bem diferenciado. Muito bem. Então, vamos para a última questão de câncer de tireoide, uma questão que caiu esse ano.
É uma senhora de 63 anos que acompanha há mais de 12 anos com carcinoma folicular de tireoide, com metástase óssea, axial e apendicular. Ela já fez tireoidectomia total, doença recidivada, recebeu já 600 milicorri de iodo radioativo, progrediu das lesões ósseas em 10 meses após a última dose, já precisou de radioterapia externa por dor e tem bom ECOG. Em termos de comorbidade, é hipertensa e uso de losartana com adequado controle, tem TSH suprimido e recebe 100 microgramas de levotiroxina dia. E ele pergunta qual é o tratamento sistêmico dessa paciente. Então, essa questão ela vem a calhar nesse momento, por quê? Porque ela conta um pouco da trajetória dessa paciente. Quem cuida de câncer de tireoide sabe disso. Gente, é muito comum. Quantas pacientes a gente já não viu no ambulatório que tem doença metastática há anos? Você fica 1, 2, 3, 4, 10 anos de segmento dessas pacientes sem fazer nenhum tratamento, somente em observação. E essa paciente é interessante porque ela já fez todas as linhas de tratamento. Então, primeiro ponto, o TSH dela está suprimido? Está suprimido. Beleza. Segundo ponto, ela já recebeu dose boa de iodo radioativo? Já recebeu e ela é iodo refratária. Ela progrediu em vigência de terapia com iodo. Ela agora tem doença em progressão e doença que causa sintoma para ela, né? A questão deixa isso bem claro. Ó, ela tem doença recidivada nessa jornada e ela tem sintoma. Ó, ela já precisou de radioterapia por dor em coluna e ela mantém bom performance. Então, eu preciso tratar essa paciente, tá vendo? Ele te dá toda a jornada. Ó, já é uma paciente antiga, já acompanha há muito tempo, já fez iodo, já está com TSH suprimido, já fez rádio externa. Eu preciso tratar ela. E aí o que ele está te perguntando é como é que você vai tratar essa paciente agora? Agora fica fácil. Você está convencido que você precisa tratar, como é que você trata em primeira linha? Inibidor de angiogênese, sorafenib e lenvatinib. Basicamente isso. Vamos ver as alternativas. Letra A. Apesar de já ter recebido 600 mg de iodo radioativo, pode se retratar com nova dose, pois já faz mais de 6 meses que recebeu a última dose e o uso de TSH recombinante não está indicado. Ou seja, ela progrediu em vigência de iodo, ela já recebeu uma dose alta de iodo radioativo, não tem sentido você persistir nessa estratégia porque não está funcionando, não adianta. Letra B. Considerando performance e status do paciente e seu prognóstico reservado, melhor cuidado paliativo para o suporte clínico é provavelmente a opção mais adequada. Não é verdade. Você não vai fazer cuidados paliativos exclusivos para essa paciente, tendo em vista que ela tem tratamento com ganho de sobrevida global. Então, não tem por que você não fazer tratamento ativo para ela. Letra C, infelizmente não há nesse cenário doença refratária ao iodo a indicação de painel de alterações de genes acionáveis. Errado, a gente sabe que esses tumores podem ter mutação de BRAF, esses tumores podem ter fusão de NTRK, então é interessante sim a gente fazer a pesquisa de mutações gênicas. E letra D, está indicada a terapia antiangiogênica como sorafenib ou lenvatinib. Perfeito, uma paciente já falhada a iodo, falhada a supressão tireoidiana, que já fez radioterapia, que tem sintoma, que está em progressão, ou seja, ele te convenceu, ele te deu vários argumentos que essa paciente precisa ser tratada. Ela vai ser tratada em primeira linha com inibidor de angiogênese, sorafenib ou lenvatinib, portanto, gabarito da questão, letra D. Bem, então essas eram as minhas considerações sobre câncer de tireoide. É claro que existem conceitos a mais que a gente precisa estudar sozinho, mas isso foi o que já foi cobrado nas provas e eu espero que vocês aproveitem esses vídeos. Um forte abraço.